Paz a todos. Que o shalom do Senhor esteja sobre você nesse tempo, próximos 50 minutos. E que não seja só aqui dentro desse espaço, mas quando você sair daqui, que você leve na sua vida o shalom do Senhor, aquilo que representa nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Tá? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Nada faltando porque o Senhor disse para nós que na vida a gente teria emoções de todos os tipos, não é? A gente tem na vida as alegrias, as tristezas. Então não vai faltar para você a alegria e não vai faltar para você a tristeza. Tá? Quando diz lá o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, significa que não vai faltar nada, nem coisa boa e nem coisa ruim. Ei, pastor, mas coisa ruim a gente não quer. Mas a sua vida seria um estrago se tudo fosse bom. Concordam? E aí eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que você está aqui hoje de manhã? Sabe por que um dia você entregou a sua vida para Jesus? Porque tudo deu errado. Se tudo na vida do ser humano desse certo sempre, a gente não estaria aqui. Acredite se quiser. E tem muita gente que acha que faz de tudo para a vida dar certo, para não precisar de Deus. Tem gente que faz de tudo para a vida dar certo, para ele não precisar de Deus. E alguns conseguem cedo na vida, eles conseguem fazer bastante coisas, assim. Tem bastante saúde, tem vigor, tem energia, tem alegria. E aí faz investimentos em si, faz investimentos na própria vida, faz exercícios, pratica esporte, estuda, come, bebe, vai, até uma hora em que as coisas já não são mais como antes, aí vai pensando, e aí começa a ter sentimentos ruins. Sentimentos ruins. E alguns sentimentos ruins são sentimentos anti-Deus. E como eles nunca precisaram de Deus, eles vão endurecendo o coração, e vão endurecendo o coração, e vão endurecendo o coração. E aí quanto mais velho fica, olha, presta atenção nisso, quanto mais velho fica sem Deus, mais duro fica. Então você sempre vai ver jovens, você vai ver crianças, você vai ver pessoas mais novas desejando entregar a vida para Jesus, e você vai encontrar pessoas idosas de coração duro que não se dobra diante de Deus. Por quê? Porque guardaram sentimentos anti-Deus. Elas ficaram doentes na sua alma. E aí não querem, por quê? Porque a vida um dia foi boa e depois de uma certa altura ficou ruim. E aí elas culpam Deus. Então, na sua vida, nada vai faltar. As coisas quebradas significam as coisas que, ao longo da vida, vão se quebrando. Por exemplo, relacionamento. Relacionamento. E aí a palavra do Senhor, quando fala sobre shalom, significa que não é para você ter na sua vida relacionamentos quebrados. Ainda que, às vezes, você vá ter, e às vezes você vai ter que administrar. Mas não é para você viver uma pessoa em relacionamentos quebrados. E por último diz lá, nada fora do lugar. Porque na nossa vida, seja do exterior, seja do interior, quando as coisas estão fora do lugar, não se tem paz. Porque shalom é paz. Shalom é paz. Então, de novo, quando você tem coisas fora do lugar, vai perder a paz. Não vai ter sossego. Pode tomar remédio para dormir, pode tomar antidepressivo, pode fazer campanha, pode fazer tempo de oração, pode fazer o que você quiser. Se as coisas estiverem fora do lugar,
você vai voltar a ter recaídas. Então, o que eu desejo para você é o verdadeiro shalom, a paz do Senhor. E quem saiu daqui semana passada, aqui, desceu a escada sem paz, foi o Eric, né, Eric? Ele desceu aqui sem paz. Por que ele desceu sem paz? Ele vai falar, vem aqui, Eric. Eu falei para ele assim, olha, não falou hoje, fala domingo que vem. Então, você pode vir, fica à vontade, a casa é sua. E só deixa um pouco de tempo para mim, o resto. Bom, paz de Deus a todos. Eu não sabia mesmo, fui pego desprevenido. Mas, bom, o que tirou a minha paz no culto da semana passada foi que no final ali do culto, no meio da oração, o pastor Daniel ele fez um apelo. E eu senti dentro de mim de ser chamado ali, né, naquele apelo. Que ele falou para se levantar e vir na frente, mas não sei dizer exatamente o porquê, por vergonha, por medo de não ser exatamente comigo que Deus estava falando, eu neguei ao chamado de Deus. Eu fiquei sentado e até, né, na minha oração particular ali, falei assim, Deus, não é comigo, né? Como se eu quisesse jogar para outra pessoa, né, a culpa. Mas era comigo que Deus estava falando. Ele queria que eu levantasse e eu não levantei. Eu neguei por motivos que eu nem sei explicar quais. Eu não ia perder nada levantando, mas mesmo assim eu escolhi não levantar. E eu fiquei com aquele sentimento ruim no peito. E depois, tentando me redimir de alguma forma, eu chamei o pastor para conversar, né, para perguntar também sobre o que é sentir Deus, né? Como que eu sei que é realmente Deus falando comigo, não é só uma coisa da minha cabeça. E foi uma conversa até que esclarecedora, né? Ele falou que é um sentimento, uma convicção. E assim, conforme ele foi falando, eu fui percebendo que era exatamente o que eu estava sentindo e que eu realmente só tinha negado isso. E isso, juntamente com a palavra do culto, eu percebi, assim, dentro de mim que, eu até comentei isso com meus amigos, que crer em Jesus é diferente de você aceitar Jesus. Crer é muito fácil, você crer na Bíblia, crer que Ele existe, crer na salvação, mas o difícil é você aceitar Ele, é você estar disposto de verdade a se entregar para Ele. E isso que eu senti de falar aqui, porque eu neguei a Cristo, neguei a Deus no domingo passado, permanecendo em silêncio, sem divulgar publicamente que eu aceito Ele como meu Salvador. E agora, aproveitando a deixa do pastor Daniel, eu estou aqui para dizer que eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Pode ficar aqui um pouquinho. O Eric, ele já cresceu num ambiente de igreja, mas ele tem aquilo que eu digo sempre, sabe, em fases da vida que a gente tem que realinhar a nossa vida com Deus, rever. Gente, isso é importantíssimo, rever, realinhar, buscar do Senhor aquela convicção, aquela certeza. Então, domingo passado eu fiz a pergunta, quem quer se identificar como discípulo de Jesus, né? Se levantar e aceitar esse caminhar com Jesus. Então, é disso que ele está falando, para quem não estava aqui semana passada. É esse aceitar, é seguir Jesus, andar como discípulo de Jesus. Não é ter uma religião, não é ter uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo, ela é importantíssima. Ninguém pode dizer que segue Jesus se não faz parte
do corpo de Jesus. Senão é contraditório falar uma coisa e viver outra. Então, o ser discípulo de Jesus é exatamente isso, é decidir e decidir publicamente, porque ele pode decidir quietinho, sentadinho ali, mas ninguém vai ficar sabendo. Então, quando alguém precisar caminhar, não sabe que o Eric quer caminhar também. Então, quando ele faz isso, ele está se identificando com Jesus, ele está dizendo isso publicamente e dizendo para a igreja, eu estou com o corpo de Cristo. Tá bom? Deus abençoe você, Eric, tá bom? Pode sentar. E semana que vem vai ser o Pedro. Vai ser o Pedro, não é outra razão, tá? E se alguém tiver aqui, que quando domingo passado eu perguntei sobre isso, e você ficou em dúvida, será que eu preciso mesmo? Fica aí a dica. Abra suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Aos Coríntios, capítulo 11. Não vai ter tela hoje, tá bom? Isso é para vocês lembrarem que tem que trazer Bíblia para a igreja. Então, se puser tela todo domingo, nem trazem mais a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. A partir do versículo 17. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. O apóstolo Paulo, ele comentou nos versículos anteriores sobre relacionamentos de pessoas no casamento, na igreja. E aí, quando ele chega no versículo 17, ele fala assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Ele está dizendo isso aqui, pessoal, ele está dizendo para a igreja, para aqueles cristãos lá de Corinto. Ele está dizendo assim: não posso elogiar vocês, porque as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Quando é que você pode imaginar que um encontro chamado culto pode fazer mais mal do que bem? Quando que você pode pensar que você está saindo da sua casa num domingo de manhã para ir ou para vir ao encontro e você diz, lá vai ser pior do que ficar em casa. Lá vai ser pior do que jogar uma partida de futebol. Lá vai ser pior do que ir na feirinha ali do centro histórico. Lá vai ser pior do que ficar em casa lavando o carro. Lá vai ser pior do que ficar em casa fazendo jardim. Essa reunião vai ser pior do que ficar em casa preparando o almoço. Quando é que você imagina uma coisa dessa? Nós sempre acreditamos que quando nós nos levantamos e vamos ao encontro dos nossos irmãos, é para ser bom. Ver a face dos nossos irmãos é para ser bom. Comungar da mesma fé é para ser bom. Dar e receber um abraço cristão é para ser bom. A gente nunca imagina que a gente possa fazer isso e se sentir vazio, se sentir pobre, se sentir fraco, se sentir desnutrido, se sentir com mal-estar. Ninguém imagina isso. No entanto, Paulo diz assim, quando vocês fazem as reuniões de vocês, quando vocês fazem o encontro de vocês, quando vocês se reúnem, vocês fazem mais mal do que bem.
Ele continua. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto creio. Paulo diz, ele havia recebido um relatório de irmãos dessa igreja e quando ele escreve, ele está colocando assim, ouço que há divisões entre vocês. Agora eu digo novamente, quando é que você sai da sua casa para vir aqui para se sentir dividido? Para se sentir só. E quero dizer uma coisa para todos que estão aqui hoje de manhã, e vocês podem reproduzir isso para as outras pessoas que fazem parte dessa comunidade. Nunca, jamais, em hipótese alguma, alguém frequentando essa igreja deve se sentir só. Vou repetir. Ninguém frequentando essa igreja deveria ou deve se sentir só. Se esse é um sentimento que você carrega, que você tem, e é um sentimento real, eu gostaria que hoje, quando você saísse curado disso. Curado pela sua decisão de se manifestar e dizer assim, eu às vezes me sinto só, mas não quero me sentir só. E que você seja curado por alguém que vai dizer para você assim, você não precisa se sentir só. Porque acredito que não exista coisa mais triste dentro de uma casa, de uma família, do que alguém fazendo parte dessa família não ser família. Acho que é muito triste um filho que vem da rua, que vem da escola, que vem talvez do trabalho, que ele entra na sua casa e ele não tem a alegria, não tem o prazer de sentar no sofá da casa e conversar com os seus pais, com os seus irmãos, não tem prazer de sentar à mesa e conversar, que ele precisa ir para o quarto, que ele precisa ir para o quintal, que ele precisa ir para o mundo particular, aquele mundo do fone de ouvido, que ele precisa se isolar para poder ficar debaixo desse teto. Isso é muito triste. Um marido que quando ele está chegando em casa do trabalho, que ele não se sinta acolhido nessa casa. Essa mulher que quando ela chega e olha para a sua casa, ela não se sinta parte dessa família, ela não é do lar, ela não tem alegria em ver a cama arrumada, ela não tem alegria de pôr uma toalha à mesa, ela não tem alegria de cozinhar, ela não tem alegria da companhia dos seus filhos, do seu marido, de quem mais mora ali. Por quê? Porque ela não faz parte, ela não se sente, ela mora ali, mas ela não é um lar. E a mesma coisa quando você pensa em a segunda casa nossa, que é a comunidade, que é o grupo de irmãos, que é esse grupo cristão. Isso é muito triste. Aí Paulo diz assim, eu acredito que haja divisão entre vocês, e não é uma divisão talvez proposital, não é algo que você venha de caso pensado, não é algo que você diz assim, eu não vou com a cara daquela pessoa, porque quando chega nesse grau, quando chega nesse nível, eu não vou com a cara dessa pessoa, você está no lugar errado, porque a cara dessa pessoa é a cara de Jesus, a cara dessa pessoa é a cara de Jesus, acredite. E ela não tendo a face de Jesus, é sua responsabilidade ajudá-la a parecer com Jesus, porque a palavra do Senhor diz que o propósito de Deus é nos tornar a imagem, a semelhança de seu Filho Jesus. E se algum irmãozinho, alguma pessoa do seu relacionamento aqui não está parecido com Jesus, é responsabilidade sua ajudá-lo a se parecer com Jesus. Então, nem se discute esse pensamento, eu não vou, eu não fico, eu não quero, eu não sento perto, porque eu não vou com a cara dele, com a cara dela. Você nem pode pensar assim.
Mas talvez a divisão seja outra, a divisão seja de afinidade, talvez a divisão seja de idade, a divisão seja de pensamento, de ideologia, seja lá qual for. E Paulo está dizendo assim: não, essas coisas não devem existir entre vocês. Essas coisas não podem acontecer entre vocês. E ele diz assim: até é necessário, o versículo seguinte, pois é necessário que até haja entre vocês uma certa divergência, porque havendo divergência, vão ser conhecidos aqueles que são aprovados. O que diz aí o verso 19, porque é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. E preste atenção nisso, não está se referindo à divergência para que aquele que é o divergente não faça parte. Não está dizendo que é bom que haja divergência para que aqueles que não se sintam bem saiam. Não é isso. Não está dizendo aqui, que bom até que haja uma certa divergência para que vocês possam se selecionar o joio do trigo. Não, ele está dizendo, a certo ponto é bom que haja divergência para que apareçam os maduros, os aprovados, os responsáveis. Quem aqui são estes? Maduros, responsáveis, aprovados, que podem se levantar e dizer assim: eu assumo a minha responsabilidade nesse corpo, eu assumo a minha responsabilidade nessa relação de igreja. Quem aqui pode dizer assim: eu assumo o meu papel de um cristão, de uma cristã madura, que pega, que carrega, que busca, que leva, que se levanta, que se manifesta, que não se esconde, que não se oculta, que não dê desculpas. Porque se há uma coisa que, de uma forma geral, pessoas estão cansadas hoje, é de ouvir desculpas. Desculpas que muitas vezes estão carregadas de mentiras. Paulo diz: é necessário até que haja essas coisas entre vocês, porque daí vão aparecer os maduros. Aqueles que dizem assim: eu sou corpo de Cristo, eu sou responsável, eu assumo a parte mais fraca da igreja. Eu assumo a parte mais fraca da igreja. Outro dia eu ouvi no grupo dos jovens, alguém dizendo: eu errei com fulano. Eu vou falar com ele. Eu vou buscar ele. É o mais maduro dizendo: lá atrás eu era mais cru, lá atrás eu era verde ainda, lá atrás eu era imaturo, não fiz, mas hoje eu sou mais maduro, eu posso fazer. Paulo, dizendo a respeito dele mesmo, ele diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, fazia as coisas como menino, agia como menino, mas agora que eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Esse texto que nós estamos lendo é o texto em que o apóstolo Paulo agora vai falar, na continuação ali, ele vai falar da ceia. E olha o que temos em seguida. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Opa! Como assim? Mas nós marcamos para tomar a ceia. Ele diz: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia de vocês. Por quê? Verso 21. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber?
ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Entenda da seguinte forma: hoje, quando nós vamos celebrar a ceia, alguém aqui fica responsável para pegar um pão, partir em pedaços pequenos, fica responsável para pegar um cálice, colocar ali o suco de uva, para facilitar, para dinamizar, para a gente ter essa celebração. Naqueles dias não era assim. Naqueles dias, o que eles faziam? Marcavam os encontros para cear. Se fosse hoje, talvez a expressão mais comum, mais aplicável seria: marcamos um encontro para lanchar. Porque era isso que faziam todas as noites aquelas pessoas daquele tempo. A culinária não era rica, não havia tanta disposição de receitas para fazer os alimentos como nós temos hoje. Hoje nós temos abundância. Naqueles dias haviam certas restrições, por várias razões, a agricultura, as sementes, uma série de coisas que dificultavam. Então, o que era mais fácil você plantar? O que era mais fácil você ter no seu quintal? O que era mais fácil ter perto da sua casa, no armazém perto da sua casa? A cevada, o trigo, o azeite, o vinho, o milho. Esses grãos mais rústicos. Então, quando você pensava numa ceia, você não pensava numa macarronada, numa maionese, num frango assado, numa lasanha, num churrasco. Você não pensava nisso. Você não pensava no hambúrguer. Se pensava num pão com vinho. Um pão azeitado com vinho. Um pão com alguma coisa passada nele, um patê, alguma coisa que podia ajudar ali. Só isso. Por quê? Porque as pessoas faziam esse lanche e em seguida iam dormir. Então, sempre, todas as noites, as pessoas costumavam cear. E assim Jesus fazia com seus discípulos, até um dia em que ele disse: prepare a ceia. E não estava falando dessa cerimônia, ele estava falando de uma ceia. E naquele dia, naquele lanche com seus discípulos, aquela coisa comum entre eles. Agora, preste atenção, era comum o lanchar, mas Jesus ele estava ressignificando aquele ato. Ele estava dizendo assim: não pode existir momento mais especial de uma pessoa sentada com outra, não pode existir momento mais especial de uma família, não pode existir momento mais especial de uma igreja do que sentar para cear, para comungar a mesma fé, as mesmas convicções, o mesmo sentimento. E aí ele pegou o pão, pegou o vinho, e ali ele ensinou uma lição prática. E ele disse, inclusive, de agora em diante, quando vocês fizerem isso, vocês vão fazer em memória de mim. Então, no dia a dia, quando as pessoas lanchavam nas suas casas, era o lanche. Quando elas ceavam na sua casa, era a ceia. Mas, quando se juntavam os irmãos para fazer aquilo juntos, era como se eu falasse para vocês: pessoal, o lanche de quinta-feira é lá na minha casa. E aí todos vocês vão para a minha casa. Não vai ser um lanche comum, vai ser um lanche da comunhão.
É como se eu dissesse para vocês, pessoal, a ceia da quinta-feira que vem, não é nas suas casas, vocês vão para a minha casa, ou eu vou para a sua casa, porque você abriu para todos, e lá não vai ser uma ceia, um lanche comum, ele tem um outro significado. E era disso que Paulo está falando aqui. Era disso que Paulo está dizendo assim: quando vocês se reúnem para cear, se reúnem, quando vocês se juntam, ou seja, como igreja, não é para comer a ceia do Senhor, essa ceia ressignificada, porque cada um come a sua própria, sem esperar pelos outros. E aí um come mais, outro come menos. Por quê? Porque vocês estão agindo na pura ou no puro egoísmo. Vocês estão agindo pensando no seu ventre, no seu estômago. Se você quer pensar que o que seria pecado nesse negócio, o pecado é pegar o pão e comer sem antes dividir. Se você tem costume de sentar à mesa e ser o primeiro a meter a mão no prato e encher teu prato para comer, pensa nisso. Estou falando sério. Se você, quando senta à mesa, você é o primeiro a enfiar a mão na panela para encher o seu prato, você está se denunciando. Se quando tem uma celebração, um momento de confraternização, você é um dos primeiros da fila, ou o primeiro da fila, você está entrando em condenação. Porque você está pensando no seu ventre. Você está pensando assim: eu vou pegar primeiro, eu vou pegar mais, eu vou pegar o melhor. Eu sou melhor do que todos os outros que estão aqui. Por quê? Porque primeiro se divide. É isso que algumas vezes, quando nós estamos juntos, eu costumo dizer assim: primeiro as mulheres e as crianças. Isso pode parecer uma coisa assim, é óbvio, né? Em todos os lugares é para ser assim. Não, mas às vezes tem que falar isso na igreja. Primeiro as mulheres e as crianças. Porque corre o risco das crianças terem que comer a parte mais dura. Corre o risco das crianças não terem o que comer. Corre o risco das mulheres terem que comer a sobra. Já imaginou naqueles dias, quando Paulo está dizendo isso, quando vocês se reúnem, vocês metem a mão no pão, vocês pegam o pão e vocês comem sem saber, e aqui está o cerne dessa conversa hoje de manhã, sem discernir o que está fazendo, sem discernimento, comendo igual porco. Já viu o porco educado indo para o chiqueiro, para o coxo? Dá licença, eu sou o porco mais velho. Dá licença, eu estou magro, você já tem bastante toicinho. Dá licença, eu sou a porca, você é o porco, deixa eu chegar primeiro no coxo. Já viu o porco fazendo isso? Quando se coloca a ração, o alimento no coxo, é uma bagunça, um empurrando o outro. Eles estão dividindo alguma coisa? Não. Eles estão repartindo alguma coisa? Não. Sabe o que a Bíblia está dizendo a respeito disso? Eles são animais. Agem por instinto,
agem por instinto animal. Qual a sabedoria do leitão? Nenhuma. O que o leitão está discernindo ali no chiqueiro? Nada. O que o pai do leitão está discernindo ali? Nada. O que a mãe leitoa está discernindo? Nada. Discernimento. Paulo diz assim: quando vocês sentam para comer, vocês precisam discernir o corpo de Cristo, vocês precisam discernir o que estão fazendo, vocês precisam ter entendimento do que estão fazendo. Entendimento. E quando você abre essa expressão para outros níveis além da mesa, você começa a pensar assim: então, quando eu saio da minha casa para ir para um encontro dos meus irmãos, não é para que esse encontro seja uma experiência ruim, não é para ser. Paulo não pode ter razão quando se fala de mim. Paulo, o apóstolo, não pode ter razão quando ele se refere à comunidade, à igreja, o ajuntamento dos meus irmãos. Paulo não pode dizer que este é, ou isto é o que acontece conosco, porque eu não vou sair daqui para ir nesse encontro dos meus irmãos sem discernimento. Eu não vou até lá simplesmente por ir, eu não vou me reunir simplesmente por reunir, eu não vou cantar aquelas músicas que colocam lá simplesmente por cantar, eu não vou orar com os meus irmãos simplesmente por orar, eu não vou abrir a Bíblia e ficar acompanhando ali com os olhos e não com o coração, simplesmente para poder acompanhar. Não, eu quero ter discernimento, eu quero saber, eu quero entender o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou sentindo. Eu vou pular aqui a parte que a gente fala de como dividir o pão, e vou direto lá para o verso 29. Aliás, o verso 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha, dentro desse contexto que Paulo está dizendo, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo, contra a igreja, contra aquele que é cabeça da igreja, contra o sangue do Senhor que cobre a igreja. Aí ele diz, verso 28, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então, como fazer? Examine-se. E quem é que pode examinar a si mesmo, se não usar do discernimento? Quem que pode, de fato, fazer um autoexame se não discernir o que está fazendo? Estão entendendo? O que é exame? O que é uma prova? Quando você faz uma prova, coloca-se diante de você um texto, e ali tem o quê? O enunciado. E você faz o quê quando está nessa leitura? Interpretando esse texto. Examinando esse texto, para poder dar uma resposta correta. Paulo diz, examine-se, interprete-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice,
Pois quem come, verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Igreja, dê uma olhada no versículo seguinte, que infelizmente eu não consigo finalizar hoje. Mas dá uma olhada aí. Nós precisamos de um culto de pelo menos, um encontro de pelo menos 2 horas, viu, gente? E a gente vai ter que rever esse nosso horário de 10h30. Eu sei que para alguns é complicado, principalmente no inverno, mas 1 hora e pouquinho é pouquinho. A gente precisa tanto de otimizar e usar o tempo com sabedoria. Eu vou ter que parar aqui, mas eu quero que você dê uma olhadinha no versículo seguinte. Verso 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e mortos. Se fosse eu escrevendo isso, você podia virar as costas e ir embora. Se fosse um médico escrevendo isso, você poderia virar as costas e ir embora. Se fosse a ciência publicando isso, você poderia virar as costas e ir embora. Você teria o direito de dizer assim, não acredito. Mas quando eu abro uma carta de Paulo, uma carta inspirada por Deus, para o povo de Deus, e ele dizendo assim, por isso há entre vocês pessoas fracas, por isso há entre vocês pessoas doentes, e por isso há, ou nem não há mais, ele diz assim, e vários que já dormiram, significa que já morreram. O verso 31, se vocês examinássemos a si mesmos, e Paulo diz no coletivo, se examinássemos a nós mesmos, se examinássemos a nós mesmos, se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vamos falar disso? Vamos falar no próximo encontro sobre os doentes, sobre os enfermos, sobre os fracos. Não vamos falar dos que já morreram. E sabe, quando a gente fala assim dos que já morreram, a gente fica pensando, tá, qual foi o último funeral aqui? Não necessariamente os que já não estão mais aqui fisicamente. Mas talvez os que já morreram e ainda estão respirando. Os que já morreram e ainda estão andando para lá e para cá. Compreende isso? Nós vamos tomar a ceia agora, mas antes que a gente vá para esse momento, e a gente está dentro desse contexto, domingo que vem a gente vai continuar, eu quero convidar você para um exame. Aquele exame de si mesmo, dentro desse assunto que nós falamos aqui. E antes que você já comece a fazer o exame, deixa eu repetir aqui. Domingo que vem nós vamos ter a ceia novamente. Nós vamos ter a ceia aqui o mês inteiro. Esse mês é o mês da Páscoa, né? Então nós vamos ter, e todos os domingos,
que a gente celebrar a ceia aqui, você vai celebrar dentro desse espírito de exame. Então, quero convidar você, dentro disso que a gente compartilhou aqui, vai lá na sua alma e veja se esse encontro aqui está fazendo mal ou está fazendo bem. Como foi que você veio? Que exame você faz? Isso não é para causar medo, não vou tomar a ceia então porque eu não quero ser condenado. Não, é para haver entre nós consciência. Haver consciência do que se está fazendo. Então, por favor, esses minutos que a gente vai celebrar a ceia, eu quero que você tenha um tempo aí para refletir sobre o exame da sua própria vida. Dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra.
Vamos orar. Deus, nosso Pai, com esse pão e esse cálice diante de nós, nós queremos te agradecer pelo corpo de Jesus, pelo sangue de Jesus, oferecido em sacrifício, oferecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora nessa celebração da ceia nós queremos lembrar, e fazemos isso em memória de Jesus. Queremos lembrar o sacrifício dele, queremos dizer obrigado, Senhor, por se oferecer em nosso lugar, por trazer sobre si todas as enfermidades, toda a culpa, todo o pecado. Obrigado, Jesus, por lá na cruz do Calvário se tornar maldito em nosso lugar. E nós queremos fazer isso agora com entendimento. Queremos comer do pão e do cálice com entendimento. E fazemos isso em nome de Jesus. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Aí você não come esse pão que você se serviu, você troca com o seu irmão, troca como se dividisse, só o pão. Isso. Seu irmão primeiro, né? Você pegou, mas ele vai comer o seu pão. A palavra do Senhor diz lá no texto de 1 Coríntios que nós estávamos lendo,
Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Vamos comer. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Tomamos juntos. Lá no livro de Lucas, quando menciona a última ceia de Jesus com os seus discípulos, diz que quando eles terminaram de cear, eles cantaram uma última música e foram embora. Então nós vamos ficar em pé agora e vamos cantar uma música e aí vamos embora. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo. Está presente meu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
Todos grandes e pequenos, o juiz há de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido vem Jesus. Só os homens. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. E o povo de Deus diz: tem Jesus. Glória a Deus. Amém. 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 Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não apenas hoje, mas em todos os dias das suas vidas até a volta de Jesus. Vão em paz. Shalom. Deus esteja com você.